Olá, olá Rondônia, olá Brasil, muito boa noite. Que satisfação enorme, que alegria. Chegando ao final de semana, bem pertinho de sábado e domingo, mas na sexta-feira, um programa especialíssimo. Nós temos link ao vivo daqui a pouco de uma grande festa em parceria com a TV Candelária, Sistema Imagem de Comunicação, e outra festa que é essa, a nossa alegria de toda noite, com 1 hora de duração, em tempo real para todo o estado, ao vivo, em Full HD, levar para você as informações em tempo real e mais. Fazer com que você, nessa via de duas mãos, possa participar do programa ativamente através de várias mídias. Alguns dos destaques do programa hoje, aqui no estúdio com o nosso convidado e também as reportagens que vamos exibir para você a partir de agora e para você também fazer o programa com a gente dando a sua opinião. Epilepsia, o encontro aqui na capital vai tratar do assunto que é bastante delicado, bastante interessante e ensina as pessoas a lidar um pouco melhor com essa doença, que tem muitos tabus, mas nós vamos tentar com a reportagem ajudar a quebrar alguns deles. Também já, obras do viaduto. Parece que agora vai. Você acredita que as obras serão concluídas? Meu Deus, esse assunto é uma novela mexicana, não acaba nunca, daqui a pouco mais detalhes. Hoje foi anunciada a retomada da obra, tomara que realmente seja uma verdade. Justiça emite liminar suspendendo a isenção do ICMS para as usinas. O governador havia dado a isenção e a Justiça disse que não, o governo não deve conceder isenção do ICMS para as usinas. Santo Antônio e Jirau é um dos temas mais polêmicos do momento aqui na capital. Veja também uma triste notícia e justo nesse dia que é tão importante para as mulheres. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Rondônia perdeu Rita Furtado, ex-deputada, jornalista, radialista, uma das mais influentes comunicadoras da história desse estado. Daqui a pouco também a nossa homenagem. No quadro de medalhas, você vai ver o cancelamento do Joer e como os Jogos Escolares, com um fim, deixaram alguns atletas na mão. O país, que é o país das Olimpíadas, não é país olímpico e o nosso estado menos ainda. Já nós vamos falar sobre os Jogos Escolares e a frustração desses atletas. E o nosso convidado no Cafezinho de Prosa, eu se fosse você não saía daí de jeito nenhum, é um professor, palestrante, educador, escritor, que trata como poucos nesse país sobre essa questão da educação, relacionamento de professores com os alunos, a psicologia na sala de aula e outros temas relacionados a esse assunto tão delicado e tão importante para todos nós. Professor Marcos Meyer abriu a sua agenda. Vamos falar sobre o evento do qual ele fará parte amanhã aqui em Porto Velho, mas o Cafezinho de Prosa é com ele e com você, que é a nossa convidada, que é nosso convidado, para fazer o tempo real junto com a gente, ao vivo pela Rede Record, TV Candelária, para o nosso queridíssimo estado de Rondônia e para quem está online em qualquer lugar do mundo. O intervalo é rápido, tempo real volta já, fique por perto. Olá, olá, estamos de volta. Como de praxe, a gente abre o programa com a data especial. O tempo não para e porque hoje não é um dia qualquer, vamos saber que dia, afinal de contas, é celebrado hoje. Calendário nacional, internacional, calendário local. Vamos lá. Hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Pensa numa data que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, em quase todas as esferas, em quase todos os segmentos. Aliás, o nosso convidado, o professor Marcos Meyer, vai falar sobre o assunto também. Não combinei nada com ele, mas eu tenho certeza que, dentro da sua visão, da sua vasta experiência, ele deve ter algumas observações pontuais sobre o papel da mulher na educação, nessa coisa do ambiente da psicologia, o ambiente cognitivo, como que a mulher lida com isso, a professora deve lidar com essa situação, já que as mulheres estão cada vez conquistando mais espaço. Isso tem uma consequência direta no dia a dia da família. Ele é o nosso entrevistado e eu tenho certeza que vai gostar de falar do assunto. Para nossa tristeza, já que nós estamos falando numa data tão importante para a mulher, Rondônia perdeu hoje uma das mulheres mais influentes de sua história, ou da história do nosso jovem estado. A radialista, a escritora, a jornalista, deputada Rita Furtado. Hoje pela manhã em Brasília, Rita Furtado, ex-parlamentar de Rondônia, que estava fazendo um tratamento médico na capital federal por conta de uma infecção pulmonar, uma pneumonia, acabou indo embora antes do combinado. Várias manifestações de pesar já foram transmitidas nas mais variadas mídias. Eu tive a oportunidade, hoje ao meio-dia, de ficar sabendo do falecimento da Rita Furtado por seu colega Eudes,
na Rádio 95. Ele abriu hoje o programa e durante alguns minutos não conseguiu dar sequência à sua fala em função da emoção, e não é para menos. Eles eram companheiros de programa de rádio de grande audiência ao meio-dia, e foi ali que eu fiquei sabendo que a Rita Furtado já não estava mais entre nós. Procurei informações, os sites todos estão falando sobre o assunto, e o velório está sendo em Brasília mesmo, onde vai acontecer o sepultamento de Rita Furtado, que nasceu em 1941 e não resistiu a essa enfermidade e acabou partindo. Fica o nosso carinho, a consideração e o pedido que haja consolo a todos os familiares e os amigos mais próximos de nossa colega de profissão. Rita Furtado também entra para a data como o dia 26 de agosto, em que Rondônia ficou um pouco mais frágil no campo da comunicação. Está faltando alguém a partir de hoje, certamente. Muito bem, damos sequência, né? O programa não para, o tempo não para. E nós vamos para a tela porque tem uma mensagem que chegou agorinha, uma das primeiras do Alan Kaiser. Olá, Domingues, gostaria de citar uma situação que presenciei hoje. No cruzamento das ruas José Camacho com o Presidente Dutra, tem um canteiro central e havia alguns carros estacionados ao lado do canteiro, que acho um absurdo. Havia 2 PMs próximos do local e ao comunicá-los, um dos PMs disse que não iria fazer nada, pois seu horário já havia chegado ao fim. Começou a festa aqui ao lado, já nós vamos para lá ao vivo. Sendo que os mesmos são PMs de trânsito. E no momento eles estavam, inclusive, multando alguns motoristas que estavam irregulares. Alan Kaiser, eu lamento muito que a resposta do PM tenha sido essa para você, até porque se a tua abordagem aconteceu, porque você estava preocupado e podia ou queria contar com a colaboração deles. E se eles estavam lá, certamente estavam em horário de trabalho. E mesmo não estando em horário de trabalho, cabe ao policial militar, do alto da sua capacidade ou do seu treinamento, orientar o trânsito. Mas o que falta realmente, muitas vezes, é essa sensibilidade por parte do policial. E eu vou citar um episódio hoje, que mexeu com quase toda a população de Porto Velho que anda pelas ruas centrais da cidade, que foi a absoluta ausência dos policiais de trânsito. Temos elogiado aqui esses dias, falado sobre a presença deles nas esquinas, conseguiram reduzir 30% o número de acidentes em Porto Velho, o que é uma dádiva. Só que hoje, com o blackout que deu nos semáforos, a sinalização parou de funcionar por horas, era a hora que a gente mais precisava deles, não se encontrou policial de trânsito algum nas esquinas. Quer dizer, na hora de ficar na esquina para multar, serve. Para orientar, não? Eu não entendo esse antagonismo, essa contradição. Dá para fazer um serviço, beleza, conseguiu reduzir o número de acidentes, é ótimo. É louvável, tem que ser considerado, tem que ser aplaudido. Mas em momentos como esse, fica aquele pedido que nós vemos, a gente tem feito há tempos. É preciso ter bom senso por parte das nossas autoridades do trânsito. Deu problema, acontece o blackout, nós ainda somos um estado que tem sérios problemas de energia elétrica, essa que é a grande verdade, sem falar dos problemas da internet, que já já eu vou chegar lá, porque a internet em Rondônia está um lixo, essa é a palavra. Para nós que temos um programa que depende basicamente da internet, é um drama, mas eu tenho certeza que na tua empresa também é um problema sério. Agora nós passamos por horas com os semáforos sem funcionar, avenidas abarrotadas de carros como nós temos em Porto Velho. Falava agora para o professor Marcos, cidade no país, a capital que mais cresce a frota proporcionalmente, e você não contar com um policial para orientar, para ajudar a fluir o trânsito nesses momentos, quer dizer que só serve para canetear, só serve para multa? O que é isso, gente? Fica o pedido para as autoridades do trânsito, na Centram, policiamento de trânsito, que por favor tenham essa sensibilidade de na hora que os semáforos pararem de funcionar, e quando chove aqui acontece ainda mais, mandar os policiais ajudar a orientar, porque é muito triste, é complicado. Ainda esperar que seja o trânsito educado, mas isso vai demorar. Só a próxima geração, talvez a outra, tenha essa educação toda que nós estamos aguardando para o trânsito aqui em Porto Velho, pelo menos. Vamos falar de outro assunto. Hoje pela manhã, a Associação dos Portadores... Não, eu vou falar do Encontro de Epilepsia, a primeira reportagem agora, depois eu volto para as redes e já chamo o nosso convidado e daqui a pouco ao vivo no link do evento que está acontecendo aqui na Fergel, com o apoio da Candelária. Hoje pela manhã, a Associação dos Portadores de Epilepsia realizou uma palestra para acabar com o preconceito contra os epiléticos e os cuidados que devem ser tomados com eles, ou as reações que a gente deve ter, ou como acompanhar uma crise, por exemplo. É para lá que a gente vai na primeira reportagem da noite. Roda, por favor, Netinho. A palestra foi proposta pela Associação de Portadores de Epilepsia.
Esse seminário está mostrando para que as pessoas possam, no momento que deparar com um epilético em crise, poder dar o primeiro socorro, que esse é um primeiro socorro que tem que ser dado, mas as pessoas muitas vezes não querem prestar esse socorro com medo da baba do epilético e ser contaminado, mas isso é um mito que muitas vezes as pessoas não têm esclarecimento, e a Aperon veio com a finalidade de esclarecer e divulgar esse mito do qual não faz parte da vida dos epiléticos. Isso porque é grande o número de pessoas afetadas direta ou indiretamente pela epilepsia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 2% da população sofre com epilepsia. Isso quer dizer que Rondônia deve ter pelo menos 40 mil famílias com um epilético em casa. A preocupação é que essas pessoas podem ter crise a qualquer hora e em qualquer lugar. Aí vem esse seminário nos ensinar como lidar com a situação sem preconceito. O primeiro cuidado é quando você deparar com um epilético, você tem que proteger ele, buscar a proteção. Qual o tipo de proteção? Se ele caiu no meio da rua, tirar ele do meio da rua, botar num local, se for possível, arrumar um papelão para agasalhar ele e proteger a cabeça dele, porque ele fica tendo convulsão e ele pode bater a sua cabeça e pode trazer trauma craniano na vida dele e vai complicar mais a situação dele. As crises acontecem devido a um problema cerebral. Epilepsia é um distúrbio do cérebro, né? É um sistema neurológico do qual ela é acoplada no cérebro das pessoas, mas para que a pessoa possa ter epilepsia tem vários fatores, né? Vamos colocar o primeiro fator, na gestação, quando ele nascer, né? No momento que ele for nascer, se a mãe tiver um parto normal, tranquilo, ela pode ter um filho saudável. Agora, se tiver dificuldade no parto, demorar o horário do parto, essa criança vai sofrer um trauma no crânio com falta de oxigênio e ele vai perder a sensibilidade de ser uma pessoa saudável. E este problema muitas vezes se estende à vida social do epilético. Mas a dificuldade maior que nós estamos observando nesses 2 anos de atividade da Aperon é que a nossa capital, não só a nossa capital, mas nós temos conhecimento em outros estados, que a falta da medicação, a primeira medicação falta muito no estado, falta em todos os locais e a maioria dos epiléticos que são associados da nossa associação, eles são pessoas de baixa renda, pessoas com pouca formação e não tem aquela estabilidade de comprar seu remédio. O que é um erro? Nós sabemos que a epilepsia é uma doença que ela não é contagiosa, mas ela é um pouco discriminada totalmente pela sociedade, pelos próprios epiléticos que se esconde muitas vezes por não querer ser identificado como epilético. E são tantas doenças assim, né? Que afastam as pessoas por absoluta falta de compreensão, porque falta a educação para o tema. As pessoas não são ensinadas sobre aquilo. Elas não conhecem de fato o que é aquela doença e acabam lidando como se fosse um tabu, um crime, um pecado, algo que deve isolar aquela pessoa, como acontecia no passado com os leprosos e tantas outras pessoas. O epilético também se sente assim. Esvaziado, afastado do convívio da sociedade. Agora, você já reparou como deságua sempre na questão da saúde? Volta e meia a gente bate nesse mesmo ponto, nessa mesma tecla. O que ele deixou bem claro? Que porque a maioria é pessoal de baixa renda, ou é gente que não tem acesso aos medicamentos mais caros, fica na esperança de que o Sistema Único de Saúde abasteça as suas dispensas com esses remédios, o que não acontece.